Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do HeroCast. Meu nome é Denis Ferrari. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o trabalho com MVC, mais especificamente focando na complexidade de trabalho do Domain Model com o View Model. Quem trabalha com MVC e tenta aplicar alguns conceitos de domínio sabe que na hora de você transitar objetos da view para o domínio pode ter algumas dúvidas, algumas complicações. E eu vou explicar para vocês também a utilização de uma biblioteca muito bacana chamada Automapper, beleza? Então, para começar, qual é o problema que a gente está querendo resolver? Né? Sempre que eu tenho um projeto MVC, eu posso me deparar com a situação, né, se eu tenho uma camada de apresentação e um projeto que representa o meu domínio, de ter duas classes muito parecidas, né, em duas camadas diferentes, que geralmente são a camada de apresentação. Eu tenho uma apresentação MVC com uma classe ViewModel e eu tenho o domínio. Então pensa que no seu sistema é mais um daqueles sistemas que tem uma classe chamada pessoa, que tem algumas propriedades lá nessa classe pessoa. Na hora que você vai criar o seu domínio, a classe pessoa vai estar representada nessa camada, como um tipo pessoa propriamente dito. Tá? E quando você for fazer o cadastro dessa pessoa, se você estiver utilizando MVC, você vai ter que criar uma versão dessa classe numa versão que a gente chama de versão VM, do ViewModel. Então, muito possivelmente, você teria aqui uma classe pessoa VM. Só que em vários casos, essas duas classes, que são de camadas diferentes, elas ficam muito parecidas. Elas podem não chegar a ficar iguais, mas em cadastros simples, em classes mais simples, elas podem ficar parecidas. E aí vem a dúvida, poxa, já que toda repetição é má, eu não estou repetindo uma classe que eu poderia utilizar diretamente do domínio aqui na apresentação? Você poderia utilizar, mas é certo utilizar? Isso vai te dar trabalho? Né? Como é que você pode remediar isso? Primeira coisa, a gente tem que entender os papéis de cada camada. Né? O Domain Model, nossa camada de domínio, né, ela representa o domínio no negócio. Tá? Isso quer dizer que todos os processos, todos os tipos, toda a linguagem que o cliente fala vai estar guardada nessa camada. Então essa camada ela tende a ser complexa, ela tende a ter tipos complexos, associações, agregações, composições, relacionamento entre tipos complexos. Tá? Ela armazena as regras de negócio do cliente, ok? E na maioria das vezes, não depende de tecnologia. Isso não é uma regra, isso é uma recomendação que eu geralmente faço, mas dependendo da forma como você escolheu projetar a arquitetura que você escolheu para o seu projeto, você pode injetar um pouco de tecnologia ou até muito, dependendo do framework de produtividade que você tem utilizado. Tá? Mas em suma, a representação do domínio ela não depende de tecnologia para funcionar, salvo a camada de persistência, tá? Que acaba influenciando a minha camada de domínio por uma necessidade tecnológica, por limitações tecnológicas. Só que a camada de domínio ela nunca é influenciada pela minha camada de apresentação. Eu não modelo o domínio de uma forma ou de outra porque eu estou mostrando isso na web, porque eu estou mostrando isso numa plataforma mobile ou porque eu estou mostrando isso numa plataforma Windows ou o que seja. A minha camada de apresentação ela não dita coisas para o domínio. Tá? Na verdade, nem a camada de persistência dita coisas para o domínio. Eu faço algumas adaptações de código para que a camada de persistência funcione corretamente com aquele domínio, salvo também algumas configurações de performance. Vou falar isso em outro HeroCast. Mas, ou seja, o Domain Model ele tem uma responsabilidade bem definida e ele tende a ser complexo. Tá? A classe pessoa ela não vai ter só as propriedades de pessoa, mas ela vai ter tipos complexos associados a ela, regras de pessoa, tá? E também algum design que foi influenciado pela persistência. Ou seja, a classe pessoa na camada de domínio ela já tem uma série de complexidades embutidas. Quando a gente vai para a camada de apresentação, pensar no ViewModel, o ViewModel ele simplesmente representa o tipo que está sendo tratado na view.
quando você cria uma view fortemente tipada, você pode criar uma classe para facilitar a transição de dados entre view e controller. Se você for parar para pensar como a gente fazia no WebForms, ou como a gente fazia no ASP clássico, ou como outras plataformas de desenvolvimento web fazem, você recebe uma coleção de dados dentro do seu cabeçalho, todos em formatos de string. No caso do MVC, você pode criar um tipo para facilitar a migração de dados entre client-side e server-side. Isso não quer dizer que, por coincidência, você tenha que utilizar o mesmo tipo do domínio, porque são responsabilidades diferentes. O ViewModel ele vai conter algumas regras de validação e ele serve única e exclusivamente para resolver necessidades da camada de apresentação, não possuindo padrão direto com a camada de domínio. Você pode ter na camada de domínio uma classe pessoa com 5 propriedades, e no ViewModel você pode precisar de 8 propriedades para montar o formulário de acordo com uma necessidade específica daquela camada de apresentação, daquela interface com o usuário, não tendo nada a ver diretamente com a classe pessoa no domínio. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Que responsabilidades diferentes são tratadas por classes diferentes. Não é porque você tem uma coisa muito parecida em duas camadas que você tenha que utilizar a mesma coisa. Tá? Isso é a regra mais básica que eu já venho falando aqui nos episódios passados do HeroCast. Se você tem uma classe, ela só tem uma única responsabilidade. As classes de domínio elas já são complexas por si só. Se você adicionar as responsabilidades de view, elas vão ficar ainda mais complexas. Tá? Com isso, você chega a um parecer que repetição nem sempre é ruim. Porque, por essa ótica, você tem uma classe servindo a responsabilidade de apresentação e uma outra classe servindo a responsabilidade de domínio. E eu não quero dizer que você tenha que sair repetindo tudo ou que você tenha que sair unificando tudo. Cada caso é um caso, basta entender os conceitos para saber como aplicar. Na prática, a classe que vai para o ViewModel é diferente da sua classe de domínio. Tá? Só que se essas duas classes são diferentes, em algum momento a sua camada de apresentação vai precisar passar as informações do usuário para o seu domínio. E muitas vezes o seu domínio vai precisar passar as informações dele para a camada de apresentação. E como é que você faz essa migração? É nesse ponto que muita gente acaba tendo muito trabalho para fazer o mapeamento manual de objetos, que é quando você tem dois objetos parecidos, com propriedades parecidas, que pode ser o caso de uma pessoa no domínio e uma pessoa na apresentação, e você quer trocar valores entre camadas. Tá? O mapeamento ele vai ser sempre utilizado quando você quer trocar valores entre objetos que tenham responsabilidades diferentes. Isso pode acontecer, eu coloquei aqui, em dois cenários. Tem mais alguns cenários, mas os mais comuns são esses. Quando você tem classes em camadas diferentes que você quer trocar a informação, então você vai utilizar o mapeamento de objeto. E quando você quer trocar, por exemplo, dados entre centros de responsabilidade diferentes. Pensa que você tem um projeto muito grande, módulos que funcionam de forma independente, né, e precisam trocar informação entre si. Muito possivelmente, se os módulos funcionam de forma independente, você vai ter uma repetição de tipos em cada módulo. Porém, todos os dados que forem comuns entre eles, você vai fazer esse mapeamento para facilitar. O problema é que esse processo de mapeamento, na maioria das vezes, ele é escrito de forma manual ou as pessoas fazem algum frameworkzinho para cópia de dados. Eu mesmo já fiz alguns. Tá? Só que isso você fazia até agora. Por quê? A gente descobriu... Quando eu falo a gente descobriu, eu estou querendo dizer, eu estou apresentando para vocês aqui agora, um projeto muito bacana chamado Automapper, tá? Que possibilita que um código que antes era feito assim, olha só que código bonito, né? Possa ser escrito de uma forma mais tranquila. Eu estou simplificando aqui numa aplicação console o que seria o que aconteceria num projeto MVC. Eu tenho aqui uma classe pessoa VM, tá, que é o meu ViewModel,
que eu estou recebendo aqui os dados do usuário. Quem trabalha aqui no MVC sabe que essa classe aqui já chegaria no controller totalmente preenchida. Para eu criar uma pessoa de domínio, uma pessoa normal, eu teria que passar propriedade por propriedade, tá? E fazendo as conversões necessárias. Nesse caso aqui, nenhuma conversão foi necessária. Tá? Isso funciona? Isso funciona perfeitamente, tá? Como vocês podem ver aqui. Porém, é um processo extremamente manual. O que eu posso fazer para facilitar isso aqui? Eu vou comentar esse trecho de código para vocês avaliarem. Reparem que eu estou fazendo a cópia manual. Eu vou adicionar, pelo NuGet, o AutoMapper. Eu vou vir aqui na biblioteca online. Vou digitar aqui AutoMapper. Ele deve ser o primeiro que vai aparecer. E vou instalar. Ele não tem dependências. Ele é um projeto muito bem feito e enxuto. Ele não tem muita coisa mesmo. Tá? E eu vou mostrar agora como é que ficaria o mapeamento feito no AutoMapper. Eu vou adicionar referência aqui ao AutoMapper. Olha que bacana, gente. Eu só adicionei um using aqui. Tá? Olha que bacana. Para utilizar o AutoMapper, você basicamente acessa essa classe Mapper. Tá? A primeira coisa que você faz é criar um mapeamento entre duas classes. Eu estou dizendo aqui que existe um mapeamento entre a classe de origem pessoa VM para a classe de destino pessoa. Tá? E estou preenchendo aqui a minha pessoa VM. Vocês sabem que, no caso da MVC, essa classe já viria preenchida. Tá? Para fazer o mapeamento, que antes era manual, como vocês puderam ver nesse trecho de código aqui, tá? Basta eu utilizar o método map, dizendo qual é o tipo de saída que eu quero, para não precisar fazer cast, não precisar trabalhar com object. Vocês vão reparar que o efeito que eu tenho aqui é o mesmo efeito que eu tinha com mapeamento manual, só que escrevendo bem menos código, né? Até porque o objetivo dessa biblioteca é facilitar. Ou seja, olha que útil. Eu simplesmente defino tipo de origem e tipo de destino, faço a instalação do mapeamento, que é basicamente dizer como que esse mapeamento vai ocorrer, e aqui, como eu não tenho grandes considerações, eu simplesmente mapeio automaticamente. E o que ele vai fazer? Ele vai procurar no tipo de destino propriedades que tenham o mesmo nome e tipo da classe de origem, e vai fazer o mapeamento para mim automaticamente. Ou seja, eu reduzi aqui no caso de 5 linhas a uma única linha. Tá? Aí você fala, Denis, mas essa classe era pequena, não custava nada fazer manualmente. Só que existem cenários bem maiores de mapeamento do que isso daqui. Né? E como o projeto é pequeno e bem escrito, você pode utilizar isso aqui em diversas situações onde o mapeamento é necessário. Tá? Sem grandes configurações, sem grandes referências. Vocês viram que com 2 linhas aqui eu já resolvi meu problema. Uma linha de instalação, uma linha de mapeamento. Tá? Para exemplificar dois cenários comuns que vão acontecer com vocês em projetos MVC, por exemplo, eu criei aqui uma classe, uma pessoa VM, que tem uma única propriedade. E a minha classe pessoa, ela tem 5 propriedades. Ou seja, a minha view aqui, ela tem menos dados do que a minha classe de destino. Isso não impede que o mapeamento funcione. Tá? Vocês vão reparar que o que pode ser copiado é copiado, e o restante vai ficar com os valores iniciais definidos ou no tipo ou na classe. Tá? Mas o mapeamento funciona normalmente, se o tipo de origem tiver menos propriedades do que o tipo de destino. Tá? E o inverso também é verdadeiro. Se eu tiver o tipo de origem com mais propriedades, como eu estou descrevendo aqui, eu tenho uma propriedade a mais, chamada outra propriedade. Tá? Eu faço o mapeamento do mesmo jeito, né? E essa outra propriedade não dispara erro, não acontece nada. Ela simplesmente vai ser ignorada, e o que puder
vai ser mapeado, tá? O que é uma coisa muito bacana. Então, como vocês podem ver, para os cenários mais básicos aqui, ela funciona. Como a gente sabe, no mapeamento pode existir cenários um pouco mais fora do padrão, aonde simplesmente esse mapeamento padrão não atenda. Pensando nisso, os desenvolvedores desse projeto colocaram três formas aqui muito bacanas de você interagir com o mapeamento da classe. Tá? Quando você cria um mapeamento, você pode colocar um comportamento customizado antes do mapeamento, depois do mapeamento, e pode colocar um comportamento customizado na hora de construir o objeto destino, que nesse caso aqui é pessoa. Se você for considerar que o que você está construindo é uma classe de domínio, pode ser que ela tenha um construtor não padrão. Pode ser que ela tenha dependências aqui, né? Então você vai conseguir customizar. Não é esse o caso, mas eu estou mostrando para vocês aqui que há essa brecha. Antes do mapeamento, eu pedi para ele mudar o primeiro nome do objeto de origem para uppercase. Depois do mapeamento, eu pedi para ele mudar o último nome do objeto de destino para lowercase. São comportamentos bem simples, mas dá para mostrar para vocês aqui que o objeto de destino que saiu, ele está com o primeiro nome em uppercase e o último nome em lowercase. Ou seja, muito simples de você trabalhar. E você ainda pode, eles ainda colocaram mais algumas outras, algumas portas de entrada de customização do mapeamento. Você ainda pode colocar comportamentos padrões em membros específicos. Eu estou dizendo aqui, por exemplo, que a propriedade de destino primeiro nome deve ser ignorada através do método forMember. Tá? Eu posso fazer isso daqui para quantos membros eu quiser, inclusive para todos os membros. Eu tenho um método que faz isso. Se você reparar, ele vai mapear todo mundo, porém ele ignorou a propriedade primeiro nome conforme foi especificado aqui no mapeamento. Ou seja, o AutoMapper é uma mão na roda quando você precisa transitar informações entre camadas diferentes ou entre centros de complexidade diferentes. Tá? Fica a dica para vocês, eu vou botar os links sobre o AutoMapper e esses códigos na descrição do post. Se você gostou, pode colocar esse vídeo no seu blog, passa para o seu amigo, clica em like e ajuda a divulgar o vídeo. Galera, até o próximo HeroCast, valeu!